Então, novamente, bem-vindos à nossa quarta aula de Python básico. Hoje nós vamos falar sobre estruturas de repetição e a gente não poderia falar de estruturas de repetição sem falarmos de iteradores. Iteradores, como já está falando aqui no slide, nada mais são do que ferramentas que ajudam a controlar a frequência de determinado evento. Então, essa frequência pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, quantas vezes uma pessoa entrou no site, você pega o IP dessa pessoa e usa o iterador ou contador para saber quantas vezes essa pessoa entrou no site. O que mais que eu posso usar de exemplo? Quantas vezes uma pessoa abriu o seu programa, por exemplo, dá para você saber também. Dá para você armazenar o iterador, o contador, esse valor em um banco de dados ou num arquivo, e aí você contar quantas vezes a pessoa abriu o seu programa, dá para fazer isso. Então, os contadores são de extrema importância porque é através deles que a gente consegue os dados, né? Os dados para conseguirmos essa frequência mesmo sobre alguma coisa que está acontecendo em nosso programa, em nosso código ou sistema. Então, estrutura de repetição. A estrutura de repetição, como o próprio nome já diz, são estruturas onde dentro delas temos mais códigos, né? Nós podemos ter outras estruturas dentro da estrutura de repetição também. Por exemplo, nós podemos ter uma estrutura condicional dentro de uma estrutura de repetição. O if, else, elif dentro da estrutura de repetição. Aí o que acontece? Esse bloco de código que estiver dentro da estrutura de repetição, ele vai ser repetido até que a condição dele seja satisfeita. Então, por exemplo, o que seria uma condição? Você pode usar um while, por exemplo, e dizer eu quero que você repita esse trecho de código enquanto o iterador for menor do que 6. Por exemplo, vou criar um novo arquivo. Aula 4. Nosso iterador, normalmente a gente chama ele de i. É o nome que a gente usualmente dá para o nosso iterador. Então, como eu falei, ele registra a frequência de certos eventos. Então, ele pode registrar quantas vezes ocorreu determinado loop. Então, normalmente a gente começa o iterador com 0, e se a gente fosse criar um while no inglês quer dizer enquanto. Então, enquanto i for menor do que 10, print olá mundo. Aí o que acontece? Enquanto o i continuar sendo menor do que 10, o olá mundo será printado na tela. E vocês têm que tomar bastante cuidado com isso, porque nesse código aqui, ó, nesse caso, o olá mundo ia ser printado infinitamente. Por quê? Porque o i ele continua sendo 0 aqui, tá vendo? Ele não muda o valor dele. Vamos executar aqui para a gente ver? Aí, ó, infinitamente, até acabar a memória do meu computador. Se você quiser parar o programa assim, é só dar Ctrl C no teclado. Então, a gente precisa iterar o iterador, até toda vez que ele der uma volta, toda vez que ele der um loop, durante esse trecho de código aqui, o iterador tem que ser incrementado. Então, como que a gente faz isso? Eu já ensinei isso para vocês. A abreviatura para se adicionar valores a uma variável em si. Então, o que eu estou dizendo aqui? Some 1, a variável i. É a mesma coisa de você fazer isso, ó. Mesma coisa. Então, nesse caso aqui, o i vai receber ele mesmo mais 1. E é exatamente o que acontece aqui. O i recebe ele mesmo, né, mais 1. E dessa forma, o print será printado 10 vezes, porque o i vai ser inteirado. E quando o i for igual a 10, ou seja, o i vai somando, né? Então o i ele começa com 0, né? E depois ele vai se tornar 1. Aí depois o i vai se tornar 2. E assim por diante. Quando o i for 10, o que vai acontecer? Quando o Python verificar aqui novamente se o i é menor que 10, vai retornar falso. E por isso o while será encerrado. O loop será quebrado. Então o loop
permanece enquanto a condição aqui, ó, dentro dos parênteses, for verdadeira. Quer ver? Vamos rodar aqui. Aí, ó, nós Arthur, podemos... Oi? Deixa eu ver. só interrompendo aqui, é porque o Eduardo mandou uma dúvida que eu acho que é bom tirar logo. Ele falou, não entendi o que é um iterador. Ah, sim. O iterador, como eu falei, ele é algo que conta quantas vezes alguma coisa aconteceu. É só isso que ele faz. Esse é o único objetivo dele. Então, ele conta quantas vezes aconteceu determinado evento. Sim, o iterador é um contador, como está aqui no slide. Iterador ou contador. Os dois são a mesma coisa. Tá? Tem gente que chama de contador, outras pessoas chamam de iterador. É a mesma coisa. Mas ele conta quantas vezes acontece determinado evento. É só esse o objetivo dele, mais nada. Por isso que eu só coloquei um slide, porque eu não pensei que ia ter dúvidas em relação a isso, mas eu vou ficar mais atento nos próximos conteúdos. Mas é basicamente isso aí. O iterador, ele só registra quantas vezes determinado evento acontece. Eu dei o exemplo aqui, ó, identificar quantas vezes determinado IP acessou certo site. Você usa um iterador ou contador para fazer isso, certo? Então, continuando aqui, bom, aqui nós estamos vendo que o Olá Mundo foi printado 10 vezes. Para a gente ter certeza disso, vamos colocar a variável i aqui, ó, para ver ela sendo incrementada. Vamos rodar. Ah, pessoal, um atalho para você rodar o código é F5, tá? Se você aperta F5, ele já abre essa janelinha aqui para você salvar e roda. Olha aqui. Percebe aqui, ó? Primeiro nós temos o while e aí nós temos o print. O que o print faz? Ele printa a variável i, que começa como 0, e depois printa o olá mundo. Tá vendo? Então, nosso contador, na programação no geral, a gente começa contando não pelo 1, mas sim pelo 0. Então, normalmente, quando a gente passa um range, como é que eu posso dizer? Quando a gente passa um intervalo, lembrei o nome, um intervalo de valores, se você passa um intervalo de valores entre 0 e 10, por exemplo, é isso que o Python vai retornar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não retorna o 10, né? Porque ele começa a contar a partir do 0. Mas se vocês contarem aqui, ó, nós temos 10 Olá Mundo. 10 Olá Mundo que foram printados. Se a gente incrementasse o i aqui antes, aí seria printado normalmente, né? 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Tá vendo? Mas como a gente incrementou depois, vou comentar essa linha aqui, como a gente incrementou aqui na frente, aí acaba caindo nesse caso aqui, tá vendo? Começa a partir do 0 e vai até o 9. Vamos continuar. Aqui eu tô... aqui, sim, ao lado, eu estou mostrando um exemplo de uma função, uma forma, na verdade, bem interessante você usar o menu interativo não, o laço de repetição, as estruturas de repetição, que é esse menu interativo. O que é um menu interativo? É um menu onde o usuário consegue interagir com ele. Então, temos um menu, e o usuário digita uma informação, digita uma opção, e o Python, o menu retorna alguma coisa. Por exemplo, aqui do lado, ó, preste atenção nesse exemplo aqui. Ó. Nós temos um menu interativo, onde o usuário pode digitar 1 para printar Olá Mundo e digitar 2 para sair do menu. Aqui eu digitei o A, porque para provar que eu fiz o tratamento da entrada, né? Que eu validei a entrada, então números não numéricos, caracteres não numéricos, não aceita. O programinha aqui não aceita, o menu interativo não aceita. Aqui também, ó, se a gente digitar um valor fora desses dois que eu pedi aqui, 1 ou 2, ele responde com a opção inválida. Quando eu digito 1, o menuzinho printa aqui, ó, Olá Mundo. Quando eu digito 2, ele printa um até a próxima e encerra o programa. Tá vendo aqui? Mas enquanto eu não digitei o 2, ele não encerrou o programa. Então, o menu interativo é o que
mais aproxima a gente de um sistema de verdade, porque num sistema, normalmente a gente tem as opções, o que a gente pode fazer dentro do sistema, e aí nós realizamos uma entrada nesse sistema, e esse sistema nos retorna com a saída. Por exemplo, o caixa eletrônico. No caixa eletrônico, você tem a possibilidade de passar os produtos, ele calcular esses produtos e retornar a soma desses produtos. É isso o básico que a gente sabe. Mas também tem como você comprar, o caixa eletrônico pergunta para a atendente, né? A compra será à vista? Será no cartão? Se for no cartão, cartão é no crédito ou no débito? Então tudo isso a atendente tem que ir informando para o caixa para ele ir registrando essas informações. E essas informações vão virando um banco de dados dentro da empresa. Então o menu interativo é o que nos aproxima mais disso, né? Que nos aproxima mais de um sistema real. Inclusive nos desafios de vocês, vocês vão ter que fazer isso. E é bem interessante. Eu vou dar um exemplo aqui de como fazer isso. É bem simples mesmo. Por exemplo, aqui esse menu interativo. Eu vou fazer ele sem os tratamentos de erro. Ah, pessoal, uma coisa interessante também que eu não falei para vocês. Para vocês dar Enter na frase, por exemplo, vocês têm isso aqui nessa linha, né? E vocês querem dar um Enter para dar um espaço, né? Para não ficar colado desse jeito lá no idle, você pode usar o /N. Ele dá mais um Enter, entendeu? Então, quanto mais /N você for colocando, mais enters você vai estar dando lá na hora que rodar o seu programa. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Enquanto verdadeiro, faça isso. Ou seja, esse loop aqui, ó, com esse comando, você cria um loop infinito. Por quê? Porque está falando enquanto verdadeiro. Ou seja, enquanto for verdadeiro, enquanto a opção, enquanto o valor booleano for verdadeiro, continue rodando. E o valor booleano verdadeiro sempre será verdadeiro. Então, por isso que acaba criando um loop infinito. Aí, como é que eu faço? Quando o usuário digita o 2, ele printa o até log e eu uso o break. O break, ele serve para você quebrar o seu loop. Ou seja, ele para o loop. Quer ver? Vamos rodar aqui. Opção, vamos digitar um aqui. Olá mundo, aí ó, eu digitei opção, digitei um aqui, né? Ele printou Olá mundo e printou novamente o menu. Então ele veio aqui, printou e voltou, sacou? E ele esperou de novo a entrada. Se eu digitar o 2, aí ó, ele printou até logo e deu um break, quebrou o loop. E dessa forma ele encerra o loop. Se eu ficar digitando só o 1 toda hora, por exemplo, eita, peraí. Executa. Ó, olá mundo, olá mundo, olá mundo. Ia ficar infinitamente isso aqui, tá vendo? Porque dentro desse if eu não criei uma condição para ele quebrar o loop. Só com 2. Certo? Então é mais ou menos assim que vocês fazem o menu interativo. Aí vocês vão colocando as opções que vocês quiserem. Por exemplo, na lista eu peço para vocês fazerem o menu interativo pro exercício, sabe? Aí vai ficar aqui, ó. Por exemplo, exercício 1. Vou deixar só com o exercício 1 mesmo. Aí, o que vai acontecer? O usuário digita 1 e é para abrir o exercício 1. Assim que ele digitar 1 aqui, ó, eu quero que o programa de vocês vá lá e rode o exercício 1, entendeu? Então, parte dos desafios de vocês vão ser isso. Eu já estou explicando de antemão, porque eu tenho quase 100% de certeza que vão ter algumas dúvidas, porque esse desafio ficou um pouco mais complicadinho do que os outros. Mas tudo bem. Ah, outra coisa, pessoal. Como eu percebi que sempre está sobrando um tempinho no final da aula, eu vou usar esse tempo para fazer os desafios junto com vocês. Claro que eu não vou mostrar minha tela aqui, como eu estou fazendo, né? Porque senão eu vou dar a resposta para vocês. Mas eu vou ficar até as 9 horas, né? Fazendo o exercício, tirando dúvidas de quem precisar. Depois dessa aula, isso aqui eu estou pedindo para vocês. Assim que acabar a aula, leiam os slides. Talvez, não, pode ser depois das 9, né? Façam os desafios junto comigo.
Mas depois que tiver encerrada a aula mesmo, depois das 9, leiam os slides de novo. Tudo. Leiam tudo de novo para fixar o conteúdo na cabeça de vocês. Porque só aqui pode não ser suficiente, principalmente para quem está começando agora. Eu, particularmente, levei muito tempo para pegar esse negócio de laço de repetição. Então pode ser que vocês demorem também, não sei. Depende de cada um. Continuando. While e for. Então, em Python nós temos essas duas estruturas de repetição. Como eu já falei, o while e o for. Cada um serve para fazer uma coisa diferente. Bom, dependendo da forma que você usa, dá para fazer a mesma coisa com os dois, porém não é recomendado. O while serve para fazer, tem um objetivo específico, o while, e o for tem outro objetivo específico, outro objetivo dele. Então, aliás, o for, né, tem outro objetivo dele. O while ele é mais usado para repetir trechos de código, como eu fiz aqui, tá vendo? Isso daqui é o que a gente chama de trecho de código. Ou bloco de instrução, pode ser também. O while serve para repetir isso, certo? O while serve exclusivamente para isso. Quando você pensar assim, eu tenho que repetir várias vezes alguma coisa no meu código, usa o while. Já o for, ele é mais usado para manipulação de strings, listas e variáveis. Por quê? Por exemplo, se nós tivermos uma string, a string, deixa eu comentar esse código aqui. Esse código vai estar disponível para vocês depois, tá, pessoal? Se nós tivermos, por exemplo, a string Arthur. E aí a gente quer printar letra por letra dessa string. Como é que a gente faz? A gente usa o for. E como é que é a sintaxe do for? For, espaço. Eu vou escrever e daqui a pouco eu explico para vocês. Então, o que está dizendo aqui? Para cada letra na string, print letra. É isso que está dizendo. Então, o for, o que ele vai fazer? Ele vai identificar o tamanho da sua string, ou seja, ele vai contar os caracteres dentro dela. Aí ele vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracteres. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai acessar letra por letra dessa string. Depois aqui, ó, ele vai printar a letra que ele está acessando nesse momento. Vamos executar aqui para a gente ver como é que funciona. Aqui, ó, o for acessou a primeira letra da string, que foi o A, e printou a letra. Depois ele foi para o R e printou o R, e assim por diante. Então, o for com ele fica muito mais simples a gente fazer essa manipulação. Se a gente usasse uma lista, por exemplo, vamos para uma lista. 0, 1, 2, 3, 4. For item in lista, print item. Então, o que eu estou dizendo? Para cada item que está na lista, print o item dessa lista. Então, vai printar 0, 1, 2, 3, 4. Percebe? É dessa forma que o for trabalha. Então, para cada coisa dentro, aliás, para cada item dentro de uma lista, print o item. Falando assim no geral, para cada item dentro de uma variável, print esse item dessa variável. É dessa forma que o for trabalha. Calma, não precisa entender ainda. Pode estar confuso. Vamos lá, vamos continuar aqui nossa aula. Aqui, como eu já falei para vocês sobre o loop infinito, aqui o while eu uso a condição true dentro do while. E por causa disso, ele printa esse daqui, ó, esse print. Isso é um loop infinito várias vezes, tá vendo? E vai, e continua nos próximos episódios. Continua printando infinitamente. Então, o while ele é usado para repetir trechos de código e por isso você tem que tomar cuidado quando você for usar ele. Porque se você esquecer de usar um iterador, é isso aqui que vai acontecer. Então, o iterador, para que ele serve? Para registrar quantas vezes acontece determinado evento. Então, no caso do while, para que o iterador serve? Para registrar quantas vezes aconteceu um loop. É para isso que serve o iterador, para que ele satisfaça uma condição, que nem no exemplo que eu dei aqui atrás. Aliás, não é esse exemplo não.
mas quando nós temos a seguinte sentença: igual a 0, print oi mais igual a 1. Deixa eu comentar isso aqui. Quando nós temos a seguinte sentença: enquanto i for menor que 10, print oi. Então, enquanto o i for menor que o 10, ele vai continuar printando oi. E ele vai seguir. Então, assim, a cada loop ele faz essa validação. O i já é menor que 10? Não. O i agora, se fosse na primeira tentativa, né, no primeiro loop, ele vai lá, roda, o i incrementa. Aí o i vai lá e se torna 1. E aí o Python vai lá e verifica: i ainda é menor do que 10? Sim, o i é 1, ainda é menor do que 10. E aí ele vai rodando e vai incrementando, 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 incrementando. Aí chega no 9, o i vira 9. I é menor que 10? Sim, o i é menor que 10. Executa de novo, incrementa mais uma vez e o i vira 10. O i é menor do que 10? Não, o i é igual a 10. E quando a gente chega nessa condição, quando o i se torna igual a 10, o for se encerra, o while se encerra. Essa estrutura de repetição aqui se encerra. Dessa forma que funciona. Alguma dúvida? Ah, sim, a dúvida do Eduardo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, a dúvida do Eduardo. Como seria um tratamento de erro se digitasse outro número que não fosse os determinados? Seria da seguinte forma, Eduardo. Deixa eu pegar isso aqui e usar aqui embaixo. Else valor inválido. Seria exatamente isso aqui, ó. O usuário vai lá e digita um valor. O Python verifica: esse valor é igual a 1? Ah, não é igual a 1. Vamos supor que a gente digita aqui o 3, então. Aí o Python verifica: esse valor aqui é igual a 2? Não, esse valor não é igual a 2. Aí, como ele viu que acabou todos os casos, ele vem para o else. E ele printa valor inválido. É assim que funcionaria. Quer ver? Vamos rodar aqui. Na verdade, peraí, deixa eu arrumar uma coisinha aqui bem rápido. Calma. Deixa eu comentar isso aqui. Deixa eu botar um true aqui para ficar infinito. Beleza, vamos rodar. Digito 1. Ok, aí printou aqui, né? Entrou no exercício 1. Tá bem mal formatado isso aqui, né? Tá um pouco confuso. Admito. Aí vamos digitar o 3. Ah, valor inválido. Beleza? Porque veio para o if, não satisfazia a condição. Não satisfez a condição. Veio para o elif, não satisfez também a condição. Aí veio, só sobrou o else, entendeu? Então, quando nada aqui é satisfeito, ele vem para o else. É assim que funciona a validação, valor inválido. Aí printa aqui, ó, valor inválido e retorna. Digitar o 2 aqui, até logo, encerrou. Acabou. Certo? Ah, eu não sei se vocês perceberam isso, eu tinha esquecido de falar isso na aula passada. Toda a estrutura que a gente tem em Python, ela finaliza com 2 pontos. Não sei se vocês perceberam isso. Que daí quando a gente tem os 2 pontos, o Python entende que daqui para baixo, ó, o que tiver aqui para baixo vai pertencer ao while, por exemplo. Então, os 2 pontos é o que determina que o que está aqui para trás é uma estrutura. Pode ser uma estrutura lógica, uma estrutura de repetição, pode ser uma função, tem várias estruturas aí. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Aqui eu estou dando um exemplo de como seria usando o iterador, né? Eu já falei isso para vocês também. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Aqui nosso i é igual a 0. Eu estou dizendo enquanto i menor que 5, print. Aí eu dou esse print aqui, eu uso aqui o fstring. Estou printando aqui a variável i, né? Dizendo, isso não é um loop infinito. E estou incrementando o i mais 1 a cada loop. E se a gente incrementasse mais 2, o que ia acontecer? Ele ia encerrar mais cedo, né? Porque se a gente tivesse aqui i mais 2, então seria 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4.
Aí 4 mais 2, 6. Então essa mensagem aqui seria printada 3 vezes. 3 vezes. Vamos fazer um exemplo aqui. Cadê? Deixa eu apagar isso. Aliás, deixa eu copiar isso aqui e jogar aqui em cima. Esse aqui está mais completo. Vamos usar aqui o iterador e vamos incrementar ele mais 2. 2. Enquanto o i for menor que 5, print exercício 1. Aí vai printar. Vamos printar aqui olá. Aí, ó, printou 3 vezes. Se a gente printar o if aqui também, o i aqui. Aí, ó, 0, 2, 4. Aí o próximo é o 6. Então, como o i se torna 6, o Python verifica, i é menor que 5? Não. I é maior do que 5, porque daí o i se torna 6, né? E 6 é maior do que 5, e por isso encerra o loop. Mas o mais usual é a gente fazer assim mesmo, ó. E de 1 em 1, é o que mais acontece. Mas tem casos que a gente precisa mudar o iterador. Beleza, pessoal? Vamos falar agora um pouco do for, pessoal. O for, como eu já falei antes, a gente usa ele em Python, não só em Python, né? Mas normalmente nas outras linguagens também a gente usa ele para fazer a manipulação de strings, listas, variáveis com arrays. Eu já vou explicar o que é arrays, tá? Não fique perplexo, já vou explicar. E lembra daquele probleminha que eu falei antes, se a gente tivesse string Arthur e daí fosse printar letra por letra? Olha como a gente faria aqui usando o while. Eu teria aqui meu iterador, né? O i igual a 0. A minha string aqui é Arthur. E dentro do while, eu ia criar uma condição. Enquanto i for menor do que 6, por que 6? Porque temos aqui 6 caracteres, concorda? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracteres e por isso, enquanto o i for menor do que 6. Enquanto o i for menor do que 6, vai printar a nossa string. Aí eu uso aqui o array, tá vendo? O array são esses colchetes. E o i passado como parâmetro aqui dentro do array. Então, o que seria isso aqui, pessoal? Vamos fazer ao vivo para mostrar para vocês. Menor que 6, print string. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o fstrings, né? Eu estou printando a minha string, certo? Se fosse assim, eu estaria printando a minha string como um todo. Estaria printando ela inteira, né? No caso, estaria printando o Arthur. Aqui eu printaria o Arthur 6 vezes. Observe. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou printando aqui a string inteira. Só que quando a gente quer acessar um certo elemento da string, a gente tem que passar um índice. Então, o que nós chamamos de índice? O índice, pessoal, é quando nós temos, por exemplo, aqui a nossa string. Cada caractere ele está dentro de um índice. Deixa eu exemplificar aqui para vocês no Python. Vou escrever uma palavra menor. Espera aí. 1, 2. Vamos supor que a palavra olá. Olá. Então, o que acontece, pessoal? Cada letra dessa fica separada em um lugar diferente da memória. Então, a nossa string, a gente vê ela assim, né? Olá. É assim que a gente vê ela. Só que no computador, ela fica separada, entendeu? Isso daqui fica num espaço da memória, isso daqui fica em outro espaço da memória, isso daqui fica em outro espaço. Elas são separadas. Os caracteres são separados. Na hora de printar, meio que o Python une elas de novo, entendeu? E printa elas. Mas dentro da memória é assim que elas são guardadas. Uma string é guardada caractere por caractere dentro da memória. E se a gente quiser acessar um caractere específico, a gente usa o famoso array. A gente passa como parâmetro do array o índice. O que é nosso array? O nosso array são esses colchetes aqui.
O array, ele é uma estrutura de dados, onde através dele nós conseguimos acessar determinado índice de nossa lista, de nossa variável, de nossa string, pode ser qualquer coisa, desde que o array suporte ele. Então, aqui no array, nós podemos, para nós acessarmos, por exemplo, se nós quiséssemos acessar aqui na nossa string Arthur, o caractere U, por exemplo, nós passaríamos como parâmetro aqui na string, no print. A variável, deixa eu comentar isso aqui, a variável string e os arrays como parâmetro. Aliás, isso, como parâmetro. Aí aqui dentro do array a gente passaria o índice. O que seria o índice? A gente ia contar aqui, ó, nós queremos o caractere U. Então, qual que é o índice do nosso caractere U? A gente conta até chegar lá. Só que nós contamos a partir do zero, como eu falei para vocês. Então, o índice seria 0, 1, 2, 3, e 4. Então, o nosso caractere U, ele está no índice 4. Ele está na quarta caixinha da memória, digamos assim. Se a gente fosse exemplificar aqui o Arthur, teríamos 6 caixinhas. E na quarta caixinha, na quinta caixinha, na verdade, ele estaria o nosso caractere U. Só que como a gente começa a contar do zero, aí a gente tem que formar um valor atrás. Quer ver? Vamos printar aqui. Viu? Nós conseguimos dessa forma printar o nosso caractere U. E aqui no nosso while, o que eu fiz? Eu estou printando o caractere de acordo com o valor do nosso i. Ou seja, quando o valor do i for 0, ele vai printar o a. Quando o valor de i for 1, ele vai printar o r. Quando for 2, o t. E assim por diante, até chegar no último caractere. É assim que vai funcionar. Vamos rodar aqui. Tá vendo? Então aqui eu printo a minha string e uso o array para printar não a string como um todo, né? Mas sim letra a letra dessa string. Então tá vendo a trabalheira que a gente tem só para fazer uma manipulação de uma string? Não é muito mais fácil você fazer isso aqui, ó? Usar um for, deixa eu comentar isso aqui. For letra in string print letra. Não fica muito mais simples? Então é por isso que o while ele é usado para a repetição de código e o for é usado para manipulação de string, listas ou variáveis, porque com for fica muito mais simples de você fazer essa manipulação. Outro detalhe, e se por exemplo nós quiséssemos capturar uma string do usuário, digite uma string, como que a gente ia saber o tamanho dessa string? Entenderam? Como é que a gente ia saber o tamanho dessa string para conseguir fazer o while? Tem formas de fazer isso? Tem formas. Mas não é viável. Como vocês viram aqui, o código fica muito maior, fica menos legível e dificulta para você na hora da implementação. A gente agora está vendo questões pequenas, mas se você pensar num âmbito maior, num sistema de verdade, você reduzir o tamanho do seu código é muito importante, tanto para você quanto para a sua equipe. Então, por isso, nós usamos o while para fazer a repetição de trechos de código, como eu estou falando aqui. E nós usamos o for para fazer a manipulação de strings, listas ou variáveis. Então, vamos explicar com mais detalhes o que é um array. Um array, como eu falei, ele é uma estrutura de dados responsável por retornar um elemento de uma variável de acordo com o índice passado pelo usuário dentro dos colchetes. Ou seja, o array ele retorna algum elemento. No exemplo aqui, o array ele retorna um elemento dessa string aqui, da string João. Deixa eu dar um zoom aqui. Nós temos aqui a nossa string João e nós temos aqui o nosso array. Tá vendo? Vermelhinho aqui, ó, o nosso array. Nós passamos como índice ou parâmetro, também pode ser chamado de parâmetro isso aqui, nós passamos como parâmetro 2. E aí o que acontece? O nosso print ele vai printar a nossa string, aliás, ele vai printar o caractere que está alocado no espaço 2 da nossa string. Pode ser um pouco confuso agora, vai ser confuso agora,
Mas isso aqui não tem como fugir, pessoal. Isso aqui é muito importante. E no começo a gente dá uma confundida mesmo com laço de repetição, com array. Mas é como eu falei, se vocês relerem os slides e depois reassistirem a aula quando ela estiver gravada, vai ficar bem mais simples. Porque o segredo para você ser bom em algo, em programação no caso, é a repetição. Então, não entendeu? Repita, leia de novo até entender. Se ainda tem dúvidas, me pergunte, que eu tiro suas dúvidas. Certo? E aqui, como eu falei, nós temos o array e aqui o índice dentro do array, onde eu não printei aqui a saída do programa. Não printei. Mas aqui no nosso string João será printado o caractere A com til, né, no caso, né? Porque aqui se a gente contasse, ó, 0 está no J, o J está alocado no espaço 0 da memória, o O está alocado no espaço 1 e o A com til está alocado no espaço 2. Então a gente pediu que o Python printasse o que estivesse alocado no espaço 2 da string, e ele vai printar o on. Se a gente fizer aqui agora, ó, deixa eu comentar esse código aqui. Se nós tivermos aqui nossa string, João, e printarmos ela, aí ó, printamos o caractere A com til. Então, pessoal, aqui, ainda nesse slide, nós temos um acontecimento interessante, porque, aliás, antes de falar sobre isso, deixa eu explicar sobre os parâmetros. Os parâmetros são o que a gente passa, são valores passados entre colchetes, chaves ou parêntese para alguma determinada função. Exemplo, o print, ele é uma função. É uma função chamada built-in, uma função nativa do Python, onde quando você instala o Python, essa função já vem junto com ele. Então, para você jogar na tela algo, então dentro dessa função aqui, ó, dentro do print, tem um monte de comando até chegar no resultado final, onde é jogado no console o que está dentro do parâmetro. Então no print você passa como parâmetro alguma coisa e ele vai jogar na tela aquilo que você passou. E o print, ele recebe qualquer parâmetro, aliás, não qualquer parâmetro, né, mas a maioria deles. Então, ele recebe um string, ele recebe um valor numérico, ele recebe um valor booleano, ele recebe vários tipos de valores. Então, esses valores que estão aqui dentro é o que a gente chama de parâmetro. Tudo que a gente passar entre parênteses ou chaves, a gente chama de parâmetro. E nesse caso aqui, ó, aliás, neste caso aqui do João, vamos voltar aqui no João. O que está acontecendo aqui? Nós estamos passando parâmetros dentro de parâmetros, percebem? Porque nós estamos passando 2 como parâmetro do array, correto? E nós estamos passando a string como parâmetro do print. Então, em várias situações, em vários casos, né, nós podemos nos deparar com esse tipo de situação onde você terá que passar parâmetros dentro de parâmetros. E assim por diante. Na computação, na programação, na verdade, isso é muito comum. Você ter estruturas dentro de estruturas. Isso é muito comum. Então, você tem que saber lidar com esses tipos de situações, né, para depois não ficar muito confuso para você entender. Mas isso aqui é só uma curiosidade mesmo. Só uma curiosidade mesmo. Aqui nós estamos passando parâmetros dentro de parâmetros. Beleza? Só uma curiosidade aí para vocês. E vamos continuar. Aqui eu falo novamente, né, sobre printar o caractere A com til, aqui, nesse exemplo ao lado. Eu falo sobre isso. E aqui eu explico melhor o que é um array. Então, como eu havia falado, um array, ele é uma estrutura de dados, né, que ele retorna um elemento de acordo com o índice que foi passado. E quando nós declaramos uma string, ela é armazenada na memória dessa forma aqui. Cada caractere dela é armazenado em um lugar separado da memória, certo? Onde, a partir do primeiro caractere, o primeiro caractere ele é representado na memória pelo... Aliás, não representado na memória, falei besteira. Mas quando você quer chamar o primeiro caractere, o índice que você deve passar para conseguir chamar esse primeiro caractere é o índice 0.
Então sempre começa a contar do zero. Se você tivesse essa string aqui, ó, João comeu feijão em sua casa. Cada caractere desse aqui, ó, ia estar guardado num lugar diferente da memória, inclusive o espaço. O espaço também é considerado um caractere. O espaço, a pontuação, tudo isso é considerado caractere e tudo isso está alocado em um espaço diferente da memória. Por exemplo, se a gente quisesse printar o nosso espaço aqui, apesar que não vai printar o espaço, né? Mas vamos ver o que acontece? Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Pulei 1, é 4, não é 5 não. Acho que tá certo. Vamos rodar para ver o que acontece? Aí, ó, printou o espaço. Só que como é que você vê espaço? Não tem como ver espaço, né? Em algumas linguagens, eles printam space. Printa escrito, sabe? Space. Já no Python isso não acontece. Vocês entenderam como é que funciona a alocação na memória com as strings? Alguma dúvida sobre isso? Tudo de boa? Tudo que é variável, pessoal, a gente armazena na memória. No caso, aliás, não tudo, falei besteira de novo, mas assim, quando você armazena, quando você declara uma variável dessa forma e não coloca ela em um banco de dados, não coloca ela em um arquivo, ela é armazenada na memória RAM do seu computador. E ela é armazenada dessa forma aqui, certo? Bom, no caso das strings, né? As strings, as listas são separadas dessa forma, por índice. Já o inteiro, por exemplo, se a gente tem aqui um valor inteiro, valor inteiro 16, por exemplo, ele não vai ser alocado tipo o 1 aqui e o 6 aqui. Não, não é isso. Deixa eu redesenhar aqui. Se nós tivermos aqui uma memória, vamos colocar aqui 2 espaços de memória. Se eu não me engano, os valores inteiros, eles ocupam 4 bytes na memória. E como é que eu vou explicar isso de uma forma mais simples? Os valores inteiros, cada tipo ocupa um determinado espaço na memória. Os inteiros ocupam um determinado espaço, por eles serem só valores não decimais, eles são menores. Já os reais, eles ocupam mais espaço na memória. Eu não lembro agora qual é o espaço que eles ocupam. Mas, por exemplo, valores decimais ocupam mais espaço. Por quê? Porque nós temos mais possibilidades aqui. Então, um valor, se por exemplo nós digitarmos o 1 e esse local aqui da memória, ele tiver 4 bytes, o nosso 1 aqui, ó, ele vai ser armazenado aqui dentro. Certo? Aí, aliás, eu acho que tem 4 bytes mesmo. Vai ser complicado explicar isso aqui. De qualquer forma, inteiros são armazenados em um local, enquanto strings são armazenados separadamente, cada letra. Se nós tivermos o 16 vai ficar assim, ó. Ele não vai ficar o 1 aqui e o 6 aqui. Entenderam? É isso que eu quero que vocês peguem. Não separa os números não separam. Eles ficam juntos aqui, ó. Entendeu? Se eu aprofundar demais vai ficar muito complicado. Mas é isso aqui, ó. E as strings, elas são separadas diferentes, cada caractere em um local diferente da memória. Certo? Dúvidas sobre isso aqui? Sobre os inteiros? Como eles são alocados na memória? Isso aqui é importante saber. É importante, é uma teoria, mas é muito importante saber. Mesmo a gente não mexendo muito com isso, é importante. Certo? Então, vamos continuar. Sim, aqui eu estou falando das vantagens, né, de se usar o for, que aqui eu estou dizendo, né, que com o IO fica muito mais complicado você manipular a string e tal. Aqui nós temos a string Arthur e fica muito mais complicado manipular esse string Arthur com o IO, como eu já mostrei para vocês. Já o for, olha a diferença, pessoal. Olha o tanto que fica mais legível, fica mais agradável de se ver. Tá vendo? Aqui nós temos uma trabalheira lascada para conseguir printar letra por letra. Já aqui, ó, o for ele faz tudo automaticamente para você, ó. Então, eu estou mostrando essas diferenças, as desvantagens e vantagens para vocês usarem cada um nas ocasiões corretas. Porque quando eu aprendi, como eu não dei muita moral para isso,
eu sofri à toa, sabe? Eu tentava manipular as strings assim, em C, no caso, que é pior ainda, porque em C é muito mais complicado de fazer manipulação de string, e eu sofri à toa. Sendo que com for é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais intuitivo. Apesar que o for da linguagem C é um pouquinho diferente, mas mesmo assim é mais fácil do que o while para manipular as strings. Certo? Então aqui eu estou resumindo. Para que serve o while? Ele é usado para repetir trecho de código, e o for é usado para se manipular listas, strings ou variáveis com arrays. Certo? Também conhecido como vetores. Vetores também é muito visto, principalmente em linguagem C. Alguma dúvida, pessoal? Tem dúvida aí? Lucas mandou uma. Como eu coloco uma variável em um local sem ser minha memória? Ah, sim. Bom, no caso, o que você está perguntando é como, por exemplo, como eu guardar o valor de uma variável, sei lá, deixa eu pensar. Cara, digamos assim, nós temos os valores que são guardados na memória, que a gente chama de, acho que é valores estáticos. Acho que são valores estáticos o nome disso. Que são valores que a gente roda o programa, aí o programa vai lá e armazena na memória, certo? E vai lá e armazena o 16, armazena esse string aqui na memória, enquanto o programa estiver rodando. Depois que rodou, armazenou na memória, printou aqui o espaço, depois que o programa encerra, ele limpa isso da memória, ele tira isso. Imagina, mas como que a gente poderia fazer para... Vamos supor que você quer fazer uma ficha de um cliente. Aí se você tem o nome, a idade, o CPF e vários outros dados. E você quer fazer um banco de dados desse cliente. Cara, a primeira coisa que você pode fazer é guardar os dados dentro de um arquivo, TXT, por exemplo. Você pode falar aqui, cliente fulano. E aqui dentro ter o nome fulano, a idade 20 e o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, por exemplo. Quando você guarda os dados assim em um bloco de notas, por exemplo, tem outras formas também de se guardar, tem várias formas de se guardar dados. Mas quando você guarda o bloco de notas, por exemplo, ele fica aqui. Aí depois você abre seu programa e pede para o programa abrir o seu bloco de notas e armazenar esses valores aqui. E aí, aí o programa vai ficar com esses valores, aí meio que você vai guardar esses dados, entendeu? Você vai guardar esses dados e enquanto você não apagar esse TXT, você vai ter os dados do seu cliente fulano. Essa é uma das formas. Também tem o banco de dados, né? O famoso banco de dados. Tem o MySQL, daí você trabalha com banco de dados, faz a manipulação lá, cria suas tabelas. Mas a forma mais simples de se fazer isso que eu conheço é usando bloco de notas desse jeito, guardando as informações em TXT. Inclusive, até recentemente, até ano passado, eu usava demais isso daqui, porque quando eu descobri isso daqui, eu fiquei fascinado. Fiquei completamente fascinado e usei muito, muito mesmo. Fiz bancos de dados assim cabulosos com bloco de notas, sofri à toa. Literalmente sofri à toa porque eu podia estar usando MySQL há muito mais tempo. Isso que é muito mais simples do que você... Porque assim, os blocos de notas eles são úteis quando você tem uma informação pequena para se guardar. Mas vamos supor que você tem 1000 clientes que você quer guardar. Entendeu? Aí você vai ter 1000 blocos de notas dentro do seu computador? Não vira, cara. Não, é inviável, não rola. Não é viável fazer uma coisa dessa. E aí que entra o MySQL, o banco de dados, e por aí vai. Se eu me aprofundar demais, vai sair muito do escopo da aula. Mas, inclusive, armazenamento de informações em bloco de notas a gente vai aprender nesse curso. Ah, um detalhe, pessoal, se vocês quiserem saber o que a gente vai ver no curso, ó, vem aqui, ó, informações do mini curso, eu coloquei isso aqui hoje, ó, o plano de mini curso de vocês. Aqui, ó, conteúdo, tudo isso aqui, ó. Na próxima aula é listas, depois é strings e por último arquivos e sua manipulação. Tá vendo? A gente vai chegar num ponto que nós vamos conseguir fazer sistemas que podem ser usados sim na vida real, de forma offline, né? Porque integrar a internet nisso aqui tudo aí já deixa de ser básico. Beleza? Se vocês tiverem curiosidade, é só acessar isso aqui. Então vamos continuar, pessoal.
Bom, nas estruturas de repetição, a gente tem dois comandos, que um eu já falei para vocês, inclusive, sendo eles o break e o continue. O break, como está escrito aqui, ele encerra totalmente o seu loop. Então, se você tem... Cadê o exemplo aqui? Vamos tirar esses comentários aqui, daqui. Se você tem um break em qualquer lugar do seu loop, independente de onde esteja, assim que o break for chamado, o loop vai ser quebrado, entendeu? Então, você tem que saber quando usar, onde usar, como usar, mas com o tempo vocês vão pegando isso aí, certo? Principal funcionalidade do break. No exemplo daqui, desse mini menu, a funcionalidade do break aqui serve para quê? Para encerrar o programa. É para isso que serve o break aqui nesse caso. Pode ser usado para outros casos também, para tipo se sair de um loop e depois ir para outro loop. Vamos supor que a gente tem um loop aqui embaixo, ó. Se a gente tivesse outro loop aqui, aí executaria. Aí o objetivo do programa é executar isso aqui, depois que executar esse loop, executar esse. Aí a gente teria que usar um break aqui, né, para quebrar esse loop e logo depois ir para o loop de baixo e fazer o que tiver que fazer. Certo? O break serve literalmente para isso, para quebrar o loop, para você encerrar o loop, certo? Ele também serve como é que eu posso dizer? Aqui nesse exemplo aqui, lembra que nós tínhamos, deixa eu tirar isso, deixa eu comentar isso aqui, aí. Tá vendo aqui que nós temos a condição enquanto i for menor que 6? O break ele também serve para isso, ele meio que ele cria uma condição de parada, digamos assim, do seu loop. Só que é uma condição de parada forçada, ele força seu loop a parar. Então, independente do que esteja aqui dentro, ele vai lá e encerra o seu loop. Muitas pessoas não gostam dele, não gostam de usar ele, porque falam que não é uma boa prática de programação. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que se você usar com sabedoria, não tem problema nenhum, entendeu? Mas se você puder usar um iterador e criar uma condição aqui dentro para o loop executar x vezes e depois parar, é melhor do que usar o break. Só que como nesse caso aqui a gente está falando enquanto for verdadeiro, verdadeiro sempre vai ser verdadeiro. Então a gente tem que quebrar o loop de forma forçada. E o continue? Para que serve o continue? Ele encerra uma determinada execução do loop, mas não o loop como um todo. O continue ele tem uma funcionalidade muito interessante, porque eu tenho um exemplo aqui. Aqui eu falo sobre o break, né, que ele quebra o loop. Aqui eu dou mais um exemplo do break. O continue. Suponhamos que a gente quer fazer um programa que ele printe só os valores pares de 0 a 10. Como que a gente poderia fazer isso usando laço de repetição, estrutura de repetição? Aqui é um bom exemplo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, certo? Nós temos aqui o nosso iterador, né? O iterador i igual a 0. E aqui está dizendo, enquanto o i for menor do que 10, vai executar esse trecho de código aqui embaixo. Aí o que acontece? A cada execução, ó, o que acontece aqui? Ó. Se o valor de i, módulo 2, for igual a 1, então vai incrementar o i e vai dar um continue aqui dentro. O que acontece? Bom, essa sentença aqui todo mundo já está careca de saber, mas caso o valor seja ímpar, né? Caso o valor seja ímpar, vai acontecer isso aqui embaixo. O continue, quando ele é chamado, ele ignora tudo que está aqui para baixo, ó, simplesmente ignora, exclui, é como se isso aqui não existisse e voltasse para o começo. Vamos fazer um exemplo prático aqui? If i módulo 2. O i no caso aqui, pessoal, seria o valor de i, tá? Não o i, exato, o valor de i. Então, na primeira execução, o i é igual a 0. Aí faria 0 módulo 2. Se 0 módulo 2, o resto de 0 módulo 2 foi igual a 1, o i é incrementado e chama o continue. O que não é o caso, né? Como a gente já sabe. Else print i print final do loop. I mais igual a 1.
Beleza, vamos executar para ver o que acontece? Olha aqui, pessoal. Então, aconteceu o seguinte. O valor zero, quando nós fazemos o cálculo 0 módulo 2, o resto dele não é 1. Então, ele dá false nesse if aqui e vai para o else. O que acontece? Ele printa o i. Quem que é nosso i? O zero. O zero é nosso i, no momento. Ele printa o i e depois vem aqui, ó, print final do loop. Aí depois incrementa o i. Então, 0 mais 1, 1. Agora a gente vai fazer a verificação com 1. Se 1 módulo 2 tiver resto 1, ele vai incrementar o i, vai chamar o continue e vai ignorar tudo aqui embaixo. Percebe que quando os valores são ímpares, além do i não ser printado, ele não chega no final do loop. Vocês perceberam isso? Porque o continue, ele ignora tudo que está aqui para baixo. Ó. Ele ignora isso aqui e volta para o começo do loop. Se não existisse o continue aqui, por exemplo, olha o que iria acontecer. Não, pera, tem que incrementar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, pera aí, pessoal. Deixa eu tirar esse print ímpar. F. Aí. Estava incrementando ali. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. É isso mesmo. Quando nós não temos o continue, olha o que acontece aqui. Ó, quando o valor é ímpar, ele entra aqui, certo? Ele printa o nosso i, printa o ímpar e depois printa aqui essa última mensagem, correto? Quando o nosso valor é par, ele printa o valor, que no caso aqui é 2, e depois printa a última mensagem. Tá vendo que em todos os casos, ele sempre printa a mensagem final aqui? Só que quando nós temos o contínuo, isso não acontece. Quando nós temos o contínuo aqui, ó, ele ignora o que está aqui para baixo quando o contínuo é chamado. Tá vendo? Aí, então, só quando o valor é par, ele vai e printa a mensagem final do loop. Conseguiram entender? Conseguiram pegar? É isso que o continue faz. Quando ele é chamado, ele ignora o que está para baixo. Não interessa o que está para baixo, ele ignora e volta para o começo do loop. Entendeu? A gente também pode chamar isso de... Não, eu não poderia chamar isso de quebra de loop, porque ele não quebra, né? Mas ele realmente ignora o que está para baixo aqui e volta para o começo. Vocês entenderam como é que continue funciona? Ele é meio confuso no começo. Ah, sim. O Samuel Queiroz acabou de perguntar. Eu não estou entendendo essa ideia que você disse que ele ignora o que está embaixo. Aqui, Samuel, como eu disse, como nós temos aqui o exemplo, ó. Quando eu modifiquei o código, né, e executei ele sem um continue, o que acontece aqui? Percebe que todas as vezes ele printou o final do loop? Todas as vezes aqui, ó. Ele printou final do loop, independente do valor. Tá vendo? Ele printou aqui. Tá printando. Printou tudo. Printou todas as 10 vezes o final do loop. Quando nós usamos o continue, olha o que acontece. Quando o valor é ímpar, quando essa condição é satisfeita, o i é incrementado. Por que eu tive que incrementar o i aqui, pessoal? Porque ele não incrementa aqui embaixo. Entendeu? Ele ignora isso aqui. Se eu não incrementasse aqui, o i ia ficar num valor ímpar infinitamente. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Quando nós usamos o continue, Samuel, quando o continue é invocado, percebe que a mensagem aqui embaixo, print final do loop, ela só é chamada quando os valores são pares. Por quê? Porque quando os valores são pares, o continue ele não é chamado. Então, todo loop é feito. Então, tudo que está no loop acontece. Quando os valores são pares, tudo que está no loop acontece. Quando o valor é ímpar, ele vai, entra na condição e chama o continue. E aí ele pula essa parte, ele ignora tudo que está aqui para baixo. Independente do que esteja aqui embaixo, ele ignora essa parte e volta para o começo. Ele reseta o loop. Quer ver? Vamos escrever aqui, print, começo do loop. Ixi, ficou uma bagunça aqui. Mas enfim.
A gente começa aqui o loop, olha o que acontece aqui, ó. Ele printa, né? Começo do loop. Aí vem para cá, ele valida o 0 primeiro. O 0, ele é par. Aí ele dá false aqui nesse if, né? E depois ele vem para esse else. Como ele deu false aqui no else, como o 0 é par, deu false aqui, ele vem pro... Como ele deu false nesse if, ele vem pro else. E aí ele printa o 0. E printa final do loop. Beleza, aí ele volta pro começo. Voltou pro começo. Imagina como se fosse um círculo mesmo. Aí ele voltou aqui pro começo, tá aqui. Aí ele printou, print, começo do loop, printou aqui, ó. Viu? Só que aí, agora o nosso i, ele vale 1. Porque incrementou, então o nosso i, ele tá valendo 1. O 1, ele é ímpar. Como ele é ímpar, o i é incrementado aqui de novo e chama o continue. Tá vendo que quando o i é ímpar, ele não printou a mensagem final do loop aqui? Ele não printou, aí ele voltou pro começo e printou aqui de novo o começo do loop. Entendeu? É assim que funciona. O contínuo é um pouco confuso mesmo, pessoal. Se vocês não entenderem de primeira, não tem problema, tá? Tudo isso aqui não é fácil pegar de primeira, então se você estiver meio boiando, sem problemas. Releiam os slides, aliás, leiam, né? Vocês ainda não estão lendo. Leiam os slides depois da aula. Assim que eu soltar a aula gravada também, assistam a aula, né? Porque é muito importante aprender isso aqui. Beleza? Vamos continuar então. Como eu estava falando, né, a instrução contínua, ela pula esse trecho de código aqui, né? Porque quando ela é chamada, é claro, ela pula esse trecho de código. Então, resumidamente, o que é o break? Ele encerra totalmente o seu loop, ele quebra o seu loop, né? Quebra ele, para o loop de uma vez. E o contínuo, ao ser chamado, ele pula o código restante abaixo dele. Então, o que é o código restante abaixo dele? Isso aqui, ó. Tudo que está abaixo dele, ele pula. E volta ao início do loop. É isso que acontece. Bom, agora vamos para os nossos exercícios, né, pessoal? Eu vou fazer os desafios junto com vocês. Não saiam ainda. Espera aí, não saiam ainda, calma. Eu vou ler com vocês os exercícios agora. E eu quero que vocês fiquem porque isso aqui está um pouco mais difícil do que os outros. Tá? Ah, que susto. Você vai visualizar. Primeiro exercício, né, do desafio é o exercício 0. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer um menu interativo. Dessa forma aqui, ó, menu interativo. Aí se a pessoa digitar 1, ela tem que ir para o exercício 1. Se ela digitar 2, ela tem que ir para o exercício 2. Se ela escrever sair, o loop tem que quebrar, tem que sair do desafio, sabe? Tem que encerrar o loop, tem que parar o programa. Esse é o objetivo. Esse é o exercício 0. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que os desafios do 1 ao 5 estejam no mesmo código, no mesmo script que o desafio 4. Vai ficar enorme? Vai. Mas eu quero que vocês façam isso para vocês treinarem essa parte de menu interativo. Depois que... Aliás, a gente não vai ver isso nesse curso, né? Mas se vocês participarem do curso de Python intermediário, a gente vai ver sobre modularização, sobre funções, aí a gente consegue separar o código direitinho, onde a gente quer que seja cada exercício. Então, nesse primeiro momento vai ficar meio bagunçado mesmo, mas não tem problema. Eu quero que vocês façam tudo no script só. Essa é a ideia. Exercício 1. Dentro do projeto Desafios 4.py, faça um programa que pergunte ao usuário N vezes, ou seja, várias vezes, infinitamente, seu nome. Então, você tem que fazer um programa que vai perguntar infinitamente o nome do usuário. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Só isso. Para o usuário sair do last repetição, ele tem que digitar voltar. E quando ele digitar voltar, ele tem que voltar para esse menu aqui. Entenderam? Quando ele digitar voltar, ele tem que vir para cá. Isso é para todos os exercícios. Quando o sujeito sair do exercício 2, por exemplo, ele tem que voltar para o menu interativo, onde ele pode escolher outro exercício ou ele pode sair do desafio. Entenderam? Então, exercício 1 é esse aqui, molezinha, simplesinho. Desafio 2, exercício 2. Você vai ter que fazer um programa que receba dois valores, o x e o y, e esse programa tem que calcular a potência desses dois valores. Para quem não lembra, pessoal, para você calcular uma potência, muito simples. Pronto, 2 elevado a 5, é esse aqui, acabou. Sem segredo.
A diferença é que o usuário vai informar esses dois valores, entendeu? E vocês têm que fazer a potência desses dois valores e printar o resultado. Esse programa, esse exercício 2, né, ele deverá ficar se repetindo, ou seja, o programa deve continuar pedindo dois valores para o usuário, mostrando a potência desses dois valores, enquanto o usuário não digitar voltar. Então, é para quebrar esse laço e voltar para o menu interativo quando o usuário digitar voltar. Isso se aplica a todos os outros, certo? Desafio 3. E aí agora começa a dar uma complicadinha. No desafio 3, eu quero que vocês façam um programa validador de entrada, digamos assim. O usuário vai ter duas opções. Ele vai poder ter a opção de validar um valor numérico ou validar um caractere para ver se ele faz parte do alfabeto. Como vocês devem lembrar quais métodos a gente usa para fazer essas duas validações, né? Conteúdo da aula passada, espero que vocês lembrem. Então, como é que eu quero que vocês façam? Temos aqui a nossa interface. Aí vai ter aqui, ó, a opção 1, que é validar número, e a opção 2, que é validar letras. Então, o objetivo dessas duas opções é, se o usuário digita a opção 1, ele tem que ir para uma janela onde o programa vai pedir para ele, digite um valor. Aí, o valor que o usuário digitar, o programa vai ter que retornar se esse valor é um valor numérico ou não. E no caso da validação das letras, é o oposto. O usuário vai digitar um valor e o programa tem que dizer se esse valor é uma letra ou não é uma letra. Muito simples de fazer isso. Muito simples, sem esforço nenhum. Nem vou dar dica, mas é muito simples. Se você veio na aula passada, se você fez exercício da aula passada, os desafios, você vai fazer isso aqui de boa. E como eu disse, quando o usuário digitar voltar, ele tem que voltar para o menu interativo. Ok? Número 4. Faça um programa que realize as 4 operações básicas da matemática: soma, adição, subtração e multiplicação. Então, como é que vai funcionar? O que eu quero que vocês façam? O programa vai lá, pede o primeiro valor. Pede o valor x. Informe o primeiro valor. Aí depois o programa fala, informe a operação matemática. Aí, por exemplo, eu digito lá soma, ou digito o símbolo de mais, pode ser também. Mais. Aí o programa pergunta, informe o segundo valor. Aí vamos supor que eu informei lá 2 mais 2. Aí o programa tem que retornar. O resultado é 4. O resultado, você pode até ir mais além, né? Você pode falar, o resultado da soma é tanto, o resultado da multiplicação é tanto, o resultado da divisão é tanto. Eu quero que vocês façam isso, uma calculadora. E assim que ele printar esse resultado, tem que voltar e pedir, digite o primeiro valor, entendeu? O cara só vai poder sair disso quando ele digitar voltar. Aí ele volta lá para o menu interativo. E aqui vem o exercício mais divertido dessa lista, né? Onde eu quero que vocês simulem um sistema de login, e cadastro, de login e cadastro, onde o seu sistema tem que estar, não tem que estar com interface igual a essa, gente, mas isso aqui é para vocês terem uma ideia de como fazer. Então, esse vai ser o seu sistema, certo? Aí o usuário vai entrar. Aí, vamos supor que o usuário não cadastrou. Aí ele tenta fazer um login. Aí você tem que falar, não tem registro de login no banco de dados, não existe registro de login. Aliás, eu acho que eu até preveni isso, eu acho que eu falei... Aqui, ó, falei, ó. No primeiro acesso, ó, lembra do que a gente usa para contar quantas vezes algo aconteceu? Lembra, né? No primeiro acesso, ou seja, no primeiro acesso a esse sistema aqui, você vai ter que ter uma forma aí de contar quantas vezes o cara está acessando o sistema. No primeiro acesso, o usuário terá que cadastrar seu login e senha, ou seja, quando o cara entrar pela primeira vez, tem que aparecer lá para ele cadastrar o login e a senha. Depois que ele cadastrar o login e a senha, a partir do segundo acesso, aí eu quero que apareça essa janelinha aqui, a partir do segundo acesso, onde a partir do segundo acesso ele vai poder fazer o login ou fazer um novo cadastro, né? Que daí é substituir as credenciais anteriores. E o que acontece? Quando o cara fizer login, eu quero que você printe, o usuário logou no sistema com sucesso. Só isso. Se a senha ou
o usuário estiver incorreto, você pode printar. Você deve printar usuário ou senha incorreto. Quando o cara digitar, aliás, não era nem para sair, não era nem sair aqui, tem que ser voltar, na verdade. Mas tudo bem, vocês entenderam. Quando o cara digitar voltar, ignora isso aí aqui, imagina que aqui está voltar. Quando o cara digitar voltar, ele tem que voltar para o menu interativo. E é desse jeito que eu quero que vocês façam os exercícios. Então vamos continuar aqui. Ah, sim, acabou os exercícios, tá? São 5 exercícios. E, aliás, com o menu interativo são 6 dessa vez. E eu botei um extra aqui para vocês, ó, porque eu não sei se vocês pararam para pensar, mas quando vocês forem fazer esse código e que daí ficar repetindo várias vezes, olha o que vai acontecer. Tá vendo que a tela fica suja? Percebe? Então eu ensino aqui como você fazer uma limpeza de tela no seu terminal. Aliás, não funciona no idle, tá? Você tem que usar o CMD. Então eu ensino aqui como você abre o CMD e executa o seu código no CMD. Vou mostrar aqui de forma resumida. Você vem aqui, ó, vai na pasta do seu código. Meu código aqui, teste, está na área de trabalho. Não, vou executar o aula 4, na verdade, né? Deixa eu ver aqui o que tem no aula 4. Beleza, tem isso aqui. Tem uma aula 4 aqui, né, na área de trabalho. Eu venho aqui, ó, digito CMD. Abro o meu CMD, depois eu digito aqui o nome. Aula, espaço. Se você tiver meio na dúvida de como que escreve, dá um tab. Aqui, ó. Nomes, pessoal, nome separado por espaço, você tem que usar as aspas, tá? Para funcionar. Aula 4.py, executa. Dá um enter aqui, ó. Executou, tá vendo? Quando você dá um CLS aqui dentro, tá vendo que ele limpa a tela? Tem como você usar esse mesmo comando que é nativo do Windows, no Linux e no Mac, eu não sei como é que você limpa a tela, mas no Windows você usa o CLS. No Python, para você usar esse comando embutido, você tem que importar uma biblioteca da seguinte forma. Aqui, ó. Você importa aqui em cima, ó. É muito simples importar, pessoal, não estranhe com os nomes, tá? Mas isso aqui é só para quem quiser, não é obrigado. Só para quem quiser ter um programa um pouco mais bonito. Aí, ó, você importa aqui essa biblioteca chamada OS, que é o sistema operacional, né, do Windows, no caso. E você bota o seguinte comando onde você quer que limpe a tela. System CLS. Onde tiver esse comando aqui, ó, vai limpar a tela. Vamos supor que a gente quer limpar a tela aqui, ó, a cada... Mas não vai dar para ver. Tá, ó, tem um outro comando, eu não queria falar sobre isso, mas teve uma vez que uma pessoa me perguntou, como é que eu pauso a execução do meu programa? Tem um comando chamado os.system pause, que ele serve justamente para isso. Onde ele for executado, ele aparece uma mensagem na tela escrito, digite qualquer tecla para continuar. Então vamos usar isso aqui, vamos supor que a gente quer limpar a tela a cada loop, por exemplo. Nós temos aqui, a gente salva o arquivo, não se esqueça, tá? Para rodar aqui vocês têm que salvar o arquivo, dá Ctrl S aí e salva. Aula 4.py. Ih, foi tão rápido, vocês nem viram, calma. Deixa eu pausar aqui primeiro. Eu vou pausar e depois vou limpar. Aqui, ih, fechou o CMD. CMD. Aula.py. Aí, ó, começo do loop, 0, final do loop. Se eu pressionar Enter, ele limpou a tela, percebe? Limpou a tela e executou de novo. E assim vai, tá vendo? Aí o programa, se você usar isso aqui direito, o seu programa fica bem mais bacaninha, sabe? Fica bem melhor visualmente do que aquele monte de coisa escrita uma embaixo da outra. Fica bem bacana. Beleza, pessoal? Por fim, uma mensagem motivadora para vocês. Não desistam, tá? Sei que pode estar difícil. Para alguns talvez não, né? Porque talvez, sei lá, nasceram para programar ou já programavam antes, né? Pode não estar difícil, mas pode ter gente que tenha dificuldade, então não desista. Tá? Mensagem motivadora aí. Lembre, ó, mensagem do dia. Lembre-se que em um RPG, quanto mais alto seu nível, mais difícil é para upar. Tá? Então, quanto mais você for evoluindo em conhecimento, mais difícil vai ficando para você aprender as coisas, né? Não necessariamente, talvez você desenvolva mais facilidade para pegar as coisas depois disso, né? Foi o meu caso, eu tinha muita dificuldade antes, no começo,
e agora eu não tenho tanta dificuldade para aprender coisas novas. Entendeu? Acho que o primeiro contato, o primeiro impacto realmente é o que mais dificulta. Beleza? É a questão aí da curva de aprendizado, né? Sim, Você vai, com certeza. conforme você vai estudando linguagens de programação, o cérebro vai notando alguns padrões, algumas coisas que vai te permitindo aprender com mais facilidade, mas isso é com o tempo. Com certeza. Cada um aí tem sua curva de aprendizado e uma coisa que quem está iniciando tem que ter em mente é que tu não pode determinar um tempo para aprender algo. Tu tem que aprender algo independente do tempo que demore, Com que dure. certeza. E é isso. Com certeza. Com certeza. Faço das palavras do Xavier as minhas. Porque assim, às vezes, uma pessoa aprende um conteúdo em um dia. Aí você vai lá e fala, nossa, esse cara já aprendeu esse conteúdo em um dia. Mas você não deve pensar dessa forma. Você não tem que pensar, nossa, ele é melhor do que eu porque ele aprendeu mais rápido. Não. Você tem que pensar, ele aprendeu em um dia. Então, em quanto tempo eu consigo aprender? Às vezes você tem a capacidade de aprender a mesma coisa, mas você pode levar mais tempo. Então, dê tempo a você mesmo. Tente aprender, entendeu? Se você vê que não tem como mesmo, que você chegou numa barreira que você fala, cara, não consigo mais, pergunta pra mim, pesquisa no Google também, se quiser, eu não recomendo, né? Mas pesquisa no Google, pode pesquisar também, não tem problema nenhum. Só não copia, gente, porque copiar, infelizmente, se você copiar, quem vai estar sendo prejudicado é você mesmo. Então, pessoal, é isso aí. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Nossa aula 5 de Python básico. Até lá.